Bom dia. Lucas 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, dos 4 evangelhos, é o único que não andou com Jesus. Ele era um médico e o evangelho ele pesquisou bastante para escrever. Mas foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever. O fato deles, a narração dele, digamos assim, é até mais precisa do que, por exemplo, Marco 8. Mas Deus usou, o Espírito Santo usou cada um deles para escrever de uma maneira para que nós pudéssemos, então, conhecer no Evangelho de Jesus Cristo tudo o que aconteceu. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Jesus, nós sabemos que ele não fez nenhum milagre, não apresentou nenhum sinal até os 30 anos. Ele só veio, era como um homem, um rapaz comum, não era diferente. Ele só veio se manifestar de maneira pública após o batismo. O primeiro milagre dele, que a Bíblia nos fala, foi a transformação da água em vinho, lá em Caná da Galileia. Daqui ele tinha acabado de ser batizado. Quem batizou ele foi João Batista. O batismo dele foi no Rio Jordão, por João Batista, por imersão. Não aspersão, como algumas denominações, algumas religiões fazem, mas é imersão. E o exemplo que nós temos que seguir dele é a imersão. Ele foi batizado e quando ele estava sendo batizado ali por João Batista, foi visto então o Espírito de Deus, o Espírito Santo vindo sobre ele de uma forma corpórea, como uma pomba. Ao mesmo tempo que Deus Pai falava do céu, falava: olha, este é o meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, nós vimos ali então a trindade como ela é. Deus Pai no céu falando, Deus Espírito Santo vindo sobre ele na forma de uma pomba e o Deus Filho sendo batizado. Terminou o batismo, ele foi conduzido, como a Bíblia nos fala, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Muitas pessoas acho que acreditam que simplesmente foi num passe de mágica e Jesus estava aqui e apareceu lá no deserto. Mas não foi assim. Ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo nele o levou a tomar a decisão, a caminhar para o deserto. O Espírito de Deus o levou ao deserto, mas ele foi andando. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Não adianta vocês falar, o Espírito Santo pegou, como foi no caso de Filipe lá. Não é assim. Ele foi. O Espírito Santo conduziu. Ele foi seguindo a direção do Espírito Santo. Seguindo a direção de Deus, ele foi para o deserto. Tá? Fica bem claro isso. Aí com ele foi para o deserto, onde ele enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Tentações são aquilo que nos provoca, por exemplo. O diabo, ele traz as tentações dele em momento de nossas fraquezas. O que é a tentação?
Às vezes nós falamos assim, não, aconteceu isso aqui, o diabo fez isso acontecer. O diabo fez, não, o principal somos nós. Nós temos que entender que, primeiro, o poder único é de Deus, aí, em segundo lugar, somos nós, os seres humanos, os homens, e em terceiro lugar, o diabo. O diabo não obriga ninguém a fazer nada errado, ele lança os pensamentos, ele dá sugestões. Então, durante 40 dias, o diabo ficou apresentando sugestões para Jesus. Tentações, inúmeras provocações para ver se ele caía. Não, faz assim, colocar na mente dele como nós somos bombardeados constantemente. E quando nós não estamos na presença do Senhor, quando nós não vigiamos, nós caímos. Eu exatamente por essa questão do casamento, que eu sempre lido, eu sempre falo com as pessoas, cuidado com as tentações. As pessoas reagem muito à vontade da carne. Fala que estão em Deus, mas reage à vontade da carne. O diabo traz a tentação delas mexerem, delas querer saber, examinar redes sociais, ou querer saber o que o marido, a esposa está fazendo. Em virtude disso vem um sofrimento, às vezes em discussões, bate-boca. Isso por causa da desobediência, não vigiou. É falta de vigilância. O diabo traz a tentação. As pessoas caem. O diabo tentou o rei Davi para que ele contasse quantos soldados, né, quantos homens em condições de guerrear Israel tinha. O general dele falou, não faça isso. Porque o que nós temos, o que tiver é o suficiente, porque quem vence é o Senhor. Não, mas eu tinha que saber. Conclusão, ele fez e veio castigo por isso. Então as tentações vêm. Agora nós que temos que resistir. Jesus resistiu. E ele estava como homem, como ser humano igual a nós. Aí ele não estava ali, não, é Deus. Não, ele estava como um homem. Ele estava como uma pessoa normal. Só como cheio de Deus, ele tinha o Espírito de Deus. Como nós falamos que temos, então não tem diferença. Então ele enfrentou a tentação durante 40 dias e nesse tempo ele estava faminto, porque ele não tinha comido nada. 40 dias sem comer. O Espírito de Deus deu condições de ele fazer, digamos, esse jejum de 40 dias aí. Com ele sem comer absolutamente nada. E o diabo tentando, o diabo provocando, o diabo trazendo sugestões. E ele firme ali resistindo. Ele estava sendo realmente, Deus o levou, exato, ao deserto para ele ser provado, para ele ser experimentado, para ser aprovado. Ele estava no deserto, então, estava faminto, o diabo chega para ele agora, o versículo 3, indagou-lhe então o diabo, se tu és o filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Aí, olha a tentação do diabo. O diabo sabia que era Jesus, sabia que ele era o filho de Deus, mas agora vem provocar, sabe que Jesus está na carne, o diabo está ali o tempo todo. Falou, olha, você é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, então olha essas pedras transformar em pão. Ou seja, se você é filho de Deus, prova então que você é o filho de Deus. Mas se você é o filho de Deus, por que você está com fome? Aqui no deserto sem comida. Manda essas pedras transformar em alimento. Manda essas pedras virar alimento. Quando fala pão, já tem explicado bastante sobre isso. Pão quer dizer alimento ali naquela época. Então fala agora, é filho de Deus, então mostra aí. Ou seja, veio provocar. Jesus sabia que ele era filho de Deus, sabia quem ele era. Sabia o poder que tinha. Mas é a questão de vigilância. Ele estava em espírito. Ele estava sendo guiado pelo Espírito. Ele não caiu nessa. Ele não vai cair. Por isso que Jesus foi vencedor. Ele venceu no deserto. Enquanto Adão, ele foi derrotado no paraíso. A primeira tentação que veio para Adão, ele caiu. O diabo, na forma
de uma serpente, levou Eva a pecar, e Eva falou com ele, ele caiu. Por isto que não se fala tanto no pecado de Eva, mas fala muito mais no pecado de Adão. Adão tinha tudo para ser vencedor. Mas a primeira tentação ele caiu. Então o diabo agora, imagina você 40 dias com fome. 40 dias sem comer nada. Você está comendo qualquer coisa. Você está comendo até pedra. Não tem que transformar em pão. Você está com fome, come até pedra. Aí o diabo chega para você, não manda essa pedra transformar em pão. Jesus sabia que se ele mandasse, se ele desse a ordem, a pedra se transformaria em pão. Mas aí iria acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no paraíso com Adão. Tá com fome? Maia? Tá aí na sua frente. É só mandar a pedra transformar em pão. Você não é filho de Deus? Aí o orgulho, se somos nós, ser humano, nós, né? Ah, não, vou dar ordem. Se primeiro eu tô com fome, Deus não quer que eu fique com fome. É o pensamento da maioria hoje. Eu sou filho de Deus, eu tenho poder. Ele me deu poder, foi para usar, eu vou usar agora. Seria assim. Mas olha o que Jesus disse. Versículo 4. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Respondeu na palavra. Está escrito. Está nas escrituras. É a palavra de Deus. Diz o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de alimento viverá o homem. Nós vivemos da palavra de Deus. É a palavra dele. É o Senhor que dá a palavra. É Ele que nos alimenta. Não é nós. Jesus respondeu na palavra. Jesus respondeu ali no Evangelho. Versículo 5. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Então o diabo colocou ali, deu uma visão para ele ver todos os reinos do mundo. Tá? Para ele ver tudo. Digamos hoje, né? Se fosse para ver o poder, por exemplo, no Japão, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em toda parte. O luxo, o dinheiro, as propriedades, tudo que tem que enche os nossos olhos. Levou e mostrou, falou, olha, os palácios riquíssimos, todo o poder, todo o ouro, tudo aquilo. O diabo levou ali para Jesus ver. Jesus viu tudo aquilo ali. Toda a riqueza, toda a imponência. Tudo. Versículo 6. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e eu tenho autoridades para doá-lo a quem bem entender. Tá vendo tudo isso aqui? Eu te dou. Você pode ter esse poder sobre tudo. Porque não foi entregue, eu dou a quem quiser. E foi entregue, Deus entregou. Quando eu sempre falo com vocês, que não é Jesus que é o príncipe desse mundo, mas é o diabo. A Bíblia nos fala isso. Foi entregue. Deus entregou, o diabo afirmou isso. Jesus sabia disso. Falou, olha, eu te dou tudo, te dou todo o poder. Você tem que ter poder sobre tudo isso. É interessante que, como é contrário à palavra de Deus, as pessoas hoje, elas vão a templos. Segundo elas, estão indo ao Senhor, estão buscando ao Senhor. Segundo elas, vão diante de Deus. Segundo elas, vão diante de Jesus para clamar, para pedir prosperidade. Existe esse famigerado pregadores aí de tal prosperidade. Ah, não, Deus vai te dar isso, vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar dinheiro, a peça, a benção, participe de voto esse. Igual o pessoal da negócio fogueira santa. Ah, dá isso aqui que Deus vai lhe dar em dobro, em triplo. Uma conversa fiada para enganar o povo. E são verdadeiros anticristos.
Nós temos que entender que quem ofereceu bens, riqueza, poder não foi Deus. Não foi Jesus, mas o diabo. E nós estamos vendo aqui. Ele ofereceu, falou, eu posso dar para quem eu quiser, porque a mim me foi entregue. E eu tenho autoridade para doá-lo a quem bem entender. Aí as pessoas falam que são cristãs, que conhecem Jesus, mas querem isto. Ou seja, elas não são tentadas, é elas que são tentações das pessoas. Elas não esperam o diabo oferecer, não, elas estão implorando o diabo. Ah, não, dá. É isso que elas estão fazendo. Hoje o diabo não tem a preocupação de oferecer, não, para as pessoas. As pessoas estão implorando o diabo para que dê as coisas a elas. Elas querem se tornarem servas do diabo. Porque o que elas estão preocupadas é com bens materiais, é com as coisas que querem ter aqui. Ah, não, Senhor, eu quero sim, eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter fazenda, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, sendo que não existe esse compromisso do Senhor em dar nada para ninguém. Ele prometeu nos manter, isso sim. Ele nos manteve o maná dele. Mas ele não prometeu enriquecer ninguém, não. Ao contrário, Jesus deixou bem claro. Falou, é impossível um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo do agulho do que um rico entrar no reino dos céus. A sua palavra também diz, olha, Jesus dizendo, falando, não ajunte tesouro, não ajunte a riqueza aqui na terra, não, que tem ladrões, tem traças que destrói tudo. Ajunte no céu, que lá não tem nem traça nem ladrões. Mais adiante o Espírito Santo usando o Paulo fala, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus também disse que dinheiro é o tal do Deus Mamon, que é impossível adorar a Deus e a Mamon, mas as pessoas querem o Mamon de todo jeito e querem estar junto com Deus. Um monte de pregadores dizendo ser pastores e dizendo que estão falando a palavra de Deus, estão pregando mentira, estão conduzindo o povo ao inferno. Então são servos do diabo. E o povo está acreditando, e o povo está crendo, e o povo quer isso. Essa é a realidade. Nós é muito claro aqui, não tem condição de mudar, de alterar, não tem condição de tentar mudar o que está escrito aqui. A interpretar de maneira diferente, não, porque é exatamente o que está escrito aqui. O versículo 6. E ele lhe propôs, eu te darei todo o poder sobre eles, e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será seu. Pessoas querem poder. Não, eu tenho poder, como presidente daquela empresa, como dono daquela empresa, ou eu como político, como prefeito, como governador, como presidente, qualquer coisa. Querem ter. E querem dar a entender que é Deus que vai dar, que Deus vai abençoar. Não, tudo é Senhor, não. E usam muito lá no Antigo Testamento, ao Senhor que é dono do ouro e da prata, que dá, não sei o que tem. As pessoas estão precisando ler a Bíblia, estão precisando se converterem. Estão precisando abandonar o engano, que estão caminhando para o inferno. Tem que perceber que estão adorando o diabo, não é a Deus, não. Não estão adorando Jesus, estão adorando Satanás. Vamos abrir os olhos, vamos ler a Bíblia. Ele disse antes, não só de pão viverá o homem. Não é só de alimento, não. Não é só das coisas, não. Nós vivemos da palavra de Deus. Pessoas são agarradas às coisas materiais e tentam não, porque Deus quer isso, Deus quer aquilo. Mentira. O evangelho não é romântico, não. Não adianta só trazer um romancismo pro evangelho, não. Jesus nos chamou para passar pelo caminho apertado, para a porta estreita. É por isso que ele nos chamou. Ele nos chamou para carregar a cruz. Aqui não é a nossa casa, aqui é o lugar de peregrinação. A nossa casa é no reino de Deus. E nós iremos para lá se nós formos fiéis
se nós vivemos a palavra dele aqui. Versículo 9. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Jesus respondeu na palavra. Contudo, Jesus lhes afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Deus falou, não quer negócio de bem nada, adorar ninguém não. É só a Deus, rapaz. É a ele que nós damos culto. Mas hoje as pessoas estão dando culto, estão adorando qualquer porcaria, querem adorar dinheiro, casa, carro, parente, filho, adora esposa, adora marido, adora qualquer coisa, mas não adora o Senhor. Por isso vive na desgraça que vive, nos problemas que vive, toda falta de paz. Versículo 9 agora. Em seguida, o diabo levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. E eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Jesus está respondendo a palavra, o diabo falou, então peraí. Foi tentar na palavra, como os pastores fazem por aí. Usar a palavra de maneira distorcida. O diabo aqui está usando. O diabo aqui usou o Salmo 91. O diabo usou o Salmo 91 de maneira distorcida. Essa que é a questão. Hoje as pessoas estão indo na igreja, tem pastor usando a palavra de Deus de maneira distorcida, usando versículo aleatório, e o povão dando glória a Deus. E o povão dizendo assim seja. O povão dizendo amém. O povão dizendo eu quero. O povão dizendo eu aceito. Não estão sabendo o que estão falando. Ele disse aqui exatamente. Ele mandou ele lançar abaixo e falou: os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece. Aqui no versículo Salmo 91, versículo 11. Aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos eles sustentarão, para que jamais tropece alguma pedra. Versículo 11 e o 12, foi o que o diabo usou. Mas por isso que eu falo a questão de não tirar texto do contexto. Porque se começar, nós temos que começar do início. Como é que o Salmo 91 começa? Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Aquele que vive no Evangelho, aquele que vive na palavra, sim, tem essa proteção. Sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Eu vejo as pessoas deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e dizer que ali está a proteção. Na proteção você praticar a palavra de Deus. Ah, não, as pessoas estão todo no erro, todo no pecado, e vê as coisas. Ah, não, Deus vai me proteger, mal nenhum vai acontecer. Ah, vai se converter. Não basta orar, não, tem que se converter, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o erro. Tentou Jesus, falou, vem cá, você não é filho de Deus, então pula daqui, desce daqui, você não é filho de Deus? A palavra dele diz que ele sustenta. Assim mesmo está um monte de gente, eu estou vendo um monte de pessoas aí que estão sendo infectadas, ficando doentes, porque estão tentando o Senhor Deus. A de de proteger, não precisa. Igual tem pastores aí, não, vamos abrir as igrejas, vamos encher a igreja, não, nós não podemos tentar o Senhor Deus. Ah, não, nós temos que fazer, Deus vai nos proteger. Não existe um mal sim. Quem enviou o mal foi o Senhor, quem permitiu o mal, o Senhor. Esse Covid-19 só acontece porque Deus permite. Então nós temos que nos recolher, ficar na nossa casa agora. Ah, tá passando dificuldade, é normal, nós vamos passar dificuldade. É todo mundo. Ou vocês acham que eu falo, eu não passo? Não, eu passo também, mas é o correto. Fazemos agora, eu não vou desafiar Deus. Não podemos desafiar a Deus.
É estar na palavra. Ah, não, mas Deus me protege. Vai, eu tô vendo muita gente morrer, muita gente sendo contaminada, por quê? Ah, não. Deus vai proteger. Não, rapaz. Não tentarás o seu teu Deus. Não está na hora de nós tentar, igual tem pastor, e falar, não, eu sou de Deus, para mal nenhum não pega. Estou vendo tanta bobagem por aí. Pessoas tentando. E estão sofrendo. Estão padecendo. Por um motivo. Estão tentando ser o seu Deus. Não adianta usar versículo de maneira aleatória. Não adianta pegar ali um versículo, outro. Ah, não, porque Deus vai proteger, Deus vai dar isso, assim não. Converta-se. Viva a palavra de Deus. Não caia as tentações. Você pode ser tentado o tempo todo. A Bíblia nos fala sobre as tentações. Vamos resistir. O problema é que a tentação é a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo. A carne quer sim que você tenha as coisas boas, tenha dinheiro, tenha poder, tenha luxo. A carne quer. Mas eu não vou, eu prefiro estar no Evangelho. As tentações, os pensamentos vêm, não. As propostas vêm, não. Vamos rejeitar, não quero. Não é assim. Está errado. Eu não aceito. Vamos rejeitar. Ah, não, homens casados, mulheres casadas, vê outro ali, eu ver outra. Ah, não, bonito, vem a tentação. Não. Diga não, é vontade da carne. Alguma coisa fácil você apanhar, fácil você meter a mão, outro contar uma mentirazinha ali, enganar. Não. É vontade da carne. O diabo lança a seta, o diabo traz a tentação. A escolha é sua. Jesus resistiu, por isso que ele foi vencedor. Ele foi vencedor até o final, até a morte de cruz, ou seja, sofrimento. Jesus passou por todo tipo de sofrimento, mas ele venceu. Ele morreu sim, mas o Deus Pai ressuscitou e hoje ele é o Senhor. Todos os joelhos se dobram diante dele. No céu, na terra, embaixo da terra, todo mundo declara que ele é o Senhor. Versículo 12, repreendeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Não tente. É isso que nós temos que aprender, não tentar. Nós ouvimos, ficamos sabendo de loucuras. As pessoas dizem que têm fé. Ah, não, pela fé eu vou fazer isso, pela fé eu vou fazer aquilo. Está de acordo com a palavra de Deus? Tem pregadores aí querendo andar por cima da água. Morrem afogados. Tem pregadores aí que dizem que é pregando com serpente. Nós estamos vendo casos aí de muitos morrerem picados pela serpente. Ah, estou vendo muitas pessoas aí falar, pastor, pregador, irmão, irmãs. Ah, não, que Deus protege, que não tem que ter medo desse Covid-19. Estamos vendo, sabendo de muitas histórias que eles estão morrendo. Outros contaminados, passando para outros parentes e tudo. Porque estão tentando o Senhor nosso Deus. Não podemos tentar. É hora de nos refugiar. Se aquele povo, quando estava no Egito, quando Deus falou, se escuta, mandou Moisés falar para ninguém sair, os hebreus, ninguém sair da casa deles. Se eles tivessem saído, também teriam morrido junto com os primogênitos do faraó. Também teriam morrido, mas não morreram porque não saíram. Falaram, ninguém passa para fora, marca os umbrais da porta aí com sangue do cordeiro aí, mas não saiam. Se algum tivesse saído, teria morrido, porque estava tentando o Senhor Deus. Então a palavra de Deus é para ser obedecida. Jesus venceu porque ele foi obediente. Nós queremos vencer, temos que ser obedientes. Vamos parar de desejar as coisas do mundo, vamos parar de amar as coisas do mundo, vamos parar de atender as vontades da nossa carne, os nossos desejos. Vamos viver o evangelho como ele é. Saber que o diabo está ao nosso derredor, o diabo está nos tentando. Versículo 13. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo tentou todo tipo de coisa. Tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno.
Ah, não, porque agora Jesus repreendeu, quando o diabo não apareceu, o diabo aparece. Ele sai daqui, você resiste ele aqui, daqui a pouco ele está tentando de novo. Ele tentou Jesus depois outras vezes. Nós vimos até quando ele usou Pedro. E Jesus falou com Pedro, falou, não, para trás de mim, Satanás. Usando a boca de Pedro, Pedro foi tentar Jesus. Falou, não, você não vai sofrer, não vai passar por nada disso, não. Vamos abrir os nossos olhos, vamos voltar para o Evangelho. Vamos abandonar esses falsos evangelhos. Vamos abandonar esses falsos pastores, essas falsas igrejas, esses falsos templos. Vocês às vezes estão achando que estão fazendo certo, vocês estão seguindo orientações de anticristos. Volte para o Evangelho. Eu li o Evangelho de Lucas, capítulo 4, até o versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.